E daqui 15 dias, a temperatura na minha cidade já não vai mais passar de 15 graus. E as nuvens vão ficar presas entre as montanhas. E eu não vou mais ver o sol. E eu vou ver os raios de sol de novo lá por novembro. Chove todos os dias. A temperatura é sempre abaixo de 15. Que a gente sabe que é a redução do T3 e do estrogênio. Qual é a doença que eu mais estudo dentre todas as tratadas pela dieta cetogênica? Compulsão alimentar, bipolaridade, não, depressão sazonal de inverno, tá? Ou transtorno afetivo sazonal. Faz uns 6 anos que eu conheci o Palmer, que a gente conversou sobre a hipomania da dieta cetogênica mal conduzida. Tô lá eu estudando as proteínas do ciclo circadiano, que é o DRP1, alteradas onde? Esquizofrenia, bipolaridade, Alzheimer, Parkinson e Huntington, que eu tinha acabado de falar no meu Telegram lá. E eles descobriram, então, que a proteína DRP1, ela é fundamental para o ciclo circadiano e ela é deficiente nestas desordens. Por quê? Porque ela desregula os processos de fusão e fissão das proteínas. Fusão, união, fissão, separação. E ela aumenta, portanto, a fragmentação mitocondrial. Aqui está o problema. Qual é a nova onda do momento nos estudos? Que a causa das doenças neurodegenerativas é a fragmentação mitocondrial. Christopher Palmer. As estações também podem afetar os sintomas de esquizofrênicos e bipolares. Acredita-se que as pessoas com transtorno afetivo sazonal sofrem devido a uma exposição reduzida à luz do sol. Que sol? Que sol? Pessoas com transtorno bipolar podem passar por episódios maníacos e depressivos na época de mudança das estações. A teoria da energia cerebral, que é esse best-seller, livro mais vendido de psiquiatria do ano, Christopher Palmer. Eu vou deixar o link embaixo na descrição para te comprar e me ajudar. A teoria da energia cerebral nos oferece uma nova maneira de entender a integralidade das mudanças. Não é só o ser humano que muda, é muito Hillman isso, né? Não, tu não é culpado por estar mudando, tu não é do nada, tu não é louco. Olha pra fora. Amor, eu venho da medicina chinesa, canícula. Há milhares de anos, o ser humano sabia que entre cada mudança de estação teríamos 18 dias de caos na natureza. E tu acha que o ser humano tá fora, né? Essa é a meta. Eles estão quase lá. Mas a questão é a seguinte: enquanto tu não te aceitar enquanto a grande mãe, a Terra, aquela que forma a Terra, dá a luz e personifica a sombra, meu amor, tu ficar lutando contra a natureza, tendo que ser igual, estamos nos tornando o que eles querem, sempre iguais. Então, exatamente falando sobre isso, como é que a gente faz para manter um ser humano? Não é que eu seja contra tratamentos. A minha questão é Elizabeth Roudinesco. Melancolia é doença? Tristeza é doença? Perguntava Contardo Caligares. É isso, é o questionamento da patologização do ser humano. Vamos ler Palmer. Os remédios que aumentam ou diminuem os níveis de serotonina, GABA e dopamina, obviamente têm impacto nas mitocôndrias e no metabolismo. Isso inclui muitos antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. Por exemplo, todos sabemos que diazepam diminui a ansiedade. Os pesquisadores já sabiam que a função mitocondrial reduzida na área do cérebro chamada núcleo accumbens, e eles descobriram que o medicamento funcionava ativando outra área do cérebro, chamada área tegmental ventral, que é a ATV, que envia a dopamina para o núcleo accumbens. Vários remédios afetam mitocôndrias de diversas formas. Um artigo destaca um paradoxo. Alguns remédios parecem melhorar as funções mitocondriais, ao passo que outros impedem as funções. Se tu estuda low carb, cetogênica,
nutrição, psiquiatria metabólica, tu tá estudando ATP, mitocôndria, regulação de proteína, exatamente isso que nós estamos tratando aqui. Então, descobriu-se que o lítio, estabilizador do humor, aumenta a produção de ATP, assim como a cetogênica, tá, doutor? Assim como a cetogênica. As capacidades antioxidantes, aí o lítio ainda, as capacidades antioxidantes, o NAC também, tá, doutor? Tudo relacionado às mitocôndrias. Alguns remédios antipsicóticos são conhecidos por gerarem graves problemas neurológicos, às vezes permanentes, como foi meu caso. Muitos estudos documentaram problemas na função mitocondrial em nível celular, incluindo uma produção reduzida de energia e um aumento de estresse oxidativo causado pelos remédios. No meu próprio trabalho com pacientes durante mais de 25 anos, eu vi em primeira mão como os remédios psiquiátricos podem atrapalhar o metabolismo, ganho de peso, síndrome metabólica. Essa semana eu me dediquei toda, porque uma coisa é berberina e bitter melon agindo sobre a tua síndrome metabólica, vamos colocar como um todo, quando tu come errado ou tu comia errado. Outra coisa é berberina e bitter melon atuando sobre a tua síndrome metabólica gerada por psicofármacos. E eu vi nos estudos. Berberina e bitter melon nelas. Ajuda. Então, como entender tudo isso? Se os sintomas mentais são causados pela disfunção mitocondrial, como impedi-las pode diminuir os sintomas mentais? A resposta tem a ver com as células hiperexcitáveis. Quando uma célula está hiperexcitável, todos os meus clientes e seguidores, existem duas formas de diminuir os sintomas. Melhorar a função mitocondrial, que é o meu trabalho, e a produção de energia. Essa estratégia vem com o risco de que os sintomas podem piorar inicialmente. Foi justamente sobre isso a minha reunião com o Palmer. Temos que mudar a vida desse paciente no primeiro mês para que a gente reduza o maior número de variáveis possíveis da hiperexcitação. A minha reunião com o Palmer toda foi sobre como a gente trabalha o primeiro mês, psicologicamente, terapeuticamente. Por que todo grande nutricionista cetogênico escolhe slow titration, que é começar devagar? A primeira consulta da Beth Supek Kenya, tu só discute café da manhã. Na segunda, café da manhã, almoço. Terceira, café da manhã, almoço, jantar. É isso aqui. É devagar, por causa justamente dessa hiperexcitabilidade descontrolada destes cérebros que a gente trata com desregulação energética. 2. Lidar com essas células, suprimir a função delas, inibindo suas mitocôndrias. Isso acabará com os sintomas, pelo menos em curto prazo. No entanto, essa estratégia vem com o risco, porque isso pode piorar a disfunção mitocondrial. Um tratamento que poderia ajudar em curto prazo, que foi o que aconteceu comigo, esse antidepressivo que me engordou 12 quilos, salvou a minha vida. Mas deu, né? Olha pra mim. Deu? É 1 a 2 quilos por semana. Em jejum. Que é isso? Então, eu sempre falo pra vocês, qual é a tua doença original? Porque tu tá tratando um sintoma, é a espiral infinita da psiquiatria. Um remédio gera uma nova doença. E aí ele pega um outro remédio para tratar essa doença. E aí vai. Tu nunca esquece da doença original. A minha é transtorno alimentar. Eu não tô mais com depressão, mas tá perigosíssimo para mim o lugar onde eu tô no meu peso. Vendo a balança, eu parar de comer e a balança explodindo. Tu vai até onde foi. O paciente tá bem. Agora a doença original tá piorando. Tu quer matar o paciente? Não dá. Tá? É exatamente sobre isso que ele tá falando. O dilema da hiperexcitabilidade não é simples. O cérebro é complexo e o mesmo vale para essa questão. Ou seja, não há resposta. Isso é ciência.